Iniciamos agora a quarta e última unidade da primeira temporada do curso de Formação Política à Distância do Instituto Fundação Álvaro Vale, com a recuperação de inesquecíveis painéis do saudoso professor Álvaro Vale em plena sala de aula. Nesta primeira palestra que reeditamos para os cursos aqui da Fundação, o espectador passa a ter acesso, numa linguagem simples e acessível, aos dados e referências do papel histórico que um liberal desempenha e o que é que isso representa para a sociedade moderna. Um pontapé inicial para entendermos introdutoriamente o que é ser um liberal de fato. Você não pode perder. Vamos recomeçar assistindo agora. O que é ser um liberal? O que nós entendemos por isso? O que têm sido os liberais ao longo da história? Ser liberal é, sobretudo, ser um defensor das liberdades individuais. O liberal é aquele que acredita que o indivíduo, que o ser humano, prevalece sobre a massa, sobre o coletivo no qual ele está inserido. A coletividade e a sociedade existem como instituições básicas, mas elas existem para dignificar, para engrandecer o ser humano, não para afogá-lo, não para diminuí-lo. O liberal é aquele que luta sistematicamente pela defesa dos direitos individuais. O liberal é aquele que está sempre em luta contra o poder que oprime. E aí eu acredito que nós podemos partir desse ponto, da grande luta permanente, multissecular do liberalismo, a luta contra o poder, a luta contra o poder opressor, a luta em defesa do indivíduo. Isso é liberalismo, isso é ser liberal. E como é que nós começamos a identificar ao longo da história os primeiros momentos disso que poderíamos chamar de liberalismo? Quando se luta contra os reis opressores. Quando se luta em defesa do indivíduo contra a concentração de poderes. Os reis simbolizavam essa concentração de poderes porque eram eles que os concentravam os poderes. A partir de determinada época, o grande inimigo dos liberais passou a ser o Estado. Os reis começaram a perder poderes, todos conhecemos a história, que vem desde João Sem Terra, desde da exigência por representação em troca da taxação, em suma, toda a história do próprio desenvolvimento político, do próprio desenvolvimento democrático. Os reis começam a perder seu poder e quem é que passa a concentrar o poder? Quem passa a oprimir? Quem passa a sufocar o indivíduo? O Estado. Então temos alguns séculos de luta dos liberais contra o Estado. Mas observem, os liberais não lutavam contra os reis por causa dos reis. Os liberais não lutavam e não lutam contra o Estado por causa do Estado. Não há nenhuma implicância específica contra reis nem contra o Estado. Os liberais lutam em defesa da liberdade. Eles lutam contra a opressão. Eles lutam contra os poderosos, sejam eles quais forem. Essa é a marca. Por acaso, em uma determinada época, os reis. Por acaso, em uma determinada época, o Estado. Mas a luta liberal não é contra os reis e não é contra o Estado. A luta liberal é em defesa do indivíduo. A luta liberal é em defesa das liberdades. A luta contra o Estado é acidental, é um episódio histórico. Como a luta contra os reis era um episódio histórico. Eu acho que isso é muito importante de dizer, nesse momento especificamente, mais especificamente no nosso país, porque, de repente, o liberalismo começou a ser confundido, sobretudo aqui no Brasil, a ser confundido com uma simples luta contra o Estado. E ele é muito mais do que isso. Ele representa muito mais do que isso. Ele significa muito mais do que isso. De repente, o socialismo acabou. Esgotou-se. E poderia parecer que os liberais perderam a sua bandeira. Quando, na realidade, a nossa bandeira é permanente.